Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do FirmaCast aqui em Blumenau, Santa Catarina. Um dia chuvoso, um pouco nublado, mas estamos aqui para falar sobre um tema muito interessante, que é empreender. E nada melhor do que falar sobre esses temas com grandes players do mercado aqui de Blumenau, de Santa Catarina e de toda a região. Hoje estamos aqui para falar e, na verdade, ressaltar também que quando a gente pensa em Blumenau, a gente pensa em grandes eventos, pensa em Oktoberfest, mas também já faz anos que a gente tem uma cultura aqui na cidade para falar sobre grandes feiras, grandes empreendimentos e grandes lugares que a gente ressalta o empreendedorismo. E um deles é a Febratex. Então nós vamos conversar aqui hoje com o Elvio Pompeu Madeira, da Febratex, e também com o Ricardo, da Silmac, uma grande empresa aqui de Blumenau, que também vai participar da Febratex nos seus stands e fazer essa correlação entre as empresas. Elvio, primeiramente, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação estar com vocês, com o Ricardo, com a Verônica, contigo, Gustavo, porque nós cada vez mais que vemos e vimos aqui em Blumenau um trabalho de muitos anos, de crescimento, e principalmente numa Febratex, que nesse ano é o auge, né, de todos os números, tamanho da feira, quer dizer, isso é muito importante para a região, e quando eu falo Blumenau, Santa Catarina, é para o Brasil inteiro. Sim, com certeza. Ricardo, seja bem-vindo, fique à vontade. Bom, primeiro eu agradeço também o convite, né, para a gente poder falar um pouco sobre Febratex e também sobre Silmac, né? Acho que vai ser um bate-papo bem bacana aqui para a gente poder falar um pouco dos dois assuntos. A gente que agradece o privilégio de ter grandes players, grandes empresas aqui com a gente, e a gente está muito feliz de vocês terem conseguido um pedacinho de espaço na agenda de vocês, que a gente sabe o que acontece antes de uma grande feira como essa. Então, bem-vindos, muito obrigada por terem vindo. Vamos aproveitar da melhor forma nosso tempo hoje. Vamos lá, Gustavo. Com certeza. Com certeza. E, Elvio, antes da gente falar da Febratex, desse fenômeno que é hoje, a gente gostaria de entender também sobre a tua relação com a feira. Como é que começou a tua história com feiras e eventos e até chegar na Febratex? Olha, é muito engraçado. A minha formação, eu sou arquiteto, né, e na época eu estudava arquitetura e fui convidado para uma empresa de um vizinho meu, que era o diretor da Companhia Mônaco de Vinhos, para que eu estudasse alguma coisa com ele, de criações de marcas, né? Como você está me convidando para o setor de vinho, eu nem vinho eu tomo, e não gosto de vinho, né? Não gostava. Mas com essa situação que se criou, ele disse, olha, nós vamos participar de uma feira, que era multifeira, em Esteio, no Rio Grande do Sul, e gostaríamos sim que tu assumisse, que fosse ver toda a possibilidade do nosso stand com espaço. Não, tudo bem. Bom, o que é stand? O que é espaço? O que era feira? Que nunca tinha passado na minha vida isso, né? Aí eles me deram um valor X e eu fui conversar com a promotora da feira, na época era em Prol. E com o valor que eu tinha, eu pagava o espaço. Mas tem o tal de stand. Da onde que vão tirar esse dinheiro? Eu me lembro que vinho sempre rimou com massas, né? E fui na época na companhia Adria, que até hoje, e deu a causalidade do diretor ser esposo de uma colega da minha mãe, que eram farmacêuticas as duas. E aí ele, conversando com ele, não, vai ser uma grande ideia, vamos fazer o seguinte, eu entro, toda a parte, vamos supor, da alimentação, a parte, vamos supor, da cozinha, metre, eu tá com a Adria. Então, só tem uma coisa, eu preciso do menos 50% do valor para pagar o espaço, né? E ele me deu 50%, muito bem, já consegui ter a parte da degustação, mas tem agora o tal de stand, né? E na época, como estudante de arquitetura, eu passava sempre ali na Avenida Ipiranga pela Modulab. Era uma empresa, uma indústria que construía aqueles chalés para montanhas de serra, né? E fui conversar com eles ali, expliquei toda a situação. Disse, não, mas somos parceiros, nós colocamos uma cabana assim como stand. E eu na mesma situação, ali eu preciso de 50% para poder fazer a feira. Automaticamente consegui o stand, consegui toda a parte de degustação e o 100% para pagar o espaço. O dinheiro que eu tinha sobrou para fazer toda uma parte do evento em si. É o que acontece com a gente hoje. Mais ou menos isso. E foi um sucesso, sabe, que foram praticamente 10 dias de feira e que nós tínhamos assim realmente a parte da alimentação, massas, todas as comidas italianas, com o vinho, com tudo. Foi um sucesso desde governador, prefeitos. Ali foi a minha entrada em feiras, né? Aí
ficamos só 3 meses, porque a Companhia Mônaco foi incorporada pela Bodegas de Cava, que é do grupo argentino, e esse meu vizinho e diretor Pompeu, eu coloquei meu cargo à disposição. Bom, automaticamente eu estou junto, né? Sim. E dali eu comecei a trabalhar, né? Eu era um estudante na Expoglas, era uma empresa que trabalhava com projetos. Eu já tinha facilidade, né, no sentido de desenho, da perspectiva, e entrei na Expoglas, tinha um sistema Octanorm, fiz alguns cursos, ia para a Alemanha, inclusive, para fazer cursos, e tinha facilidade. Eu entrei como vendedor técnico, saí como supervisor, enfim, eu era gerente da época do setor, né? E fiquei ali praticamente 6, 7 meses, né? E a partir dali, olha, eu acho que eu posso fazer o meu voo livre, né? Voo solo, como se diz, e iniciei com a Pompeu Estandes, que era uma montadora de estandes. Ficamos 35 anos com a empresa, né? E dali veio a promotora, né? Que foi nessa nossa parte, minha vida, na realidade, como promotor de uma feira ou que trabalhava com feiras em si, né? Isso faz de quantos anos? 45. Só tem 45 anos de experiência, Pompeu. Ele começou com 8 anos. Pois é, ele começou com então, precoce, mas são situações assim que, veja, eu sempre digo assim, o promotor de feiras, ele nada mais é do que um prestador de serviço que aproxima quem entende, quem precisa, né? Então, esse é o trabalho que ele faz. Ele tem que fazer um trabalho assim, muito simples, feijão com arroz, eu não inventar. Que quem tem que inventar, quem tem que aparecer na realidade é o expositor, porque ele faz o investimento. E digo assim, veja, nós hoje trabalhamos sempre com feiras de 2 em 2 anos, né? E quando nós iniciamos, tu tem que dar a confiabilidade, porque praticamente o expositor, ele te financia, praticamente ele te paga antes do evento. Então, tu tens que ter uma credibilidade, tu tens que ter uma segurança em quem que ele está investindo, porque é uma responsabilidade muito grande. E quando a gente veio aqui para Blumenau, a primeira feira foi em 1990, com o setor metal mecânico, depois em 91 que a gente fez a Febratex. É uma área assim, nova, mas que sempre Blumenau, com todos os prefeitos que eu passei de todos os partidos, tá? A própria... aqui que tem a associação, como a CIB, sempre nos apoiando, sempre nos dando assim um apoio e com a conversa, com a abertura. Não sei se porque a gente trabalha assim com muita transparência, né? Porque eu acho que isso que é importante, isso que te traz uma segurança do próprio expositor em ti, né? Se a feira está pequena, a feira é pequena, esse é o tamanho, não tem que estar inventando quem está, porque o expositor se comunica. São concorrentes, mas todos se falam, né? Então aí tu perde a credibilidade. Isso que a gente faz todos esses anos. E uma história assim, a primeira Febratex nós tínhamos 45 expositores. Na segunda nós tivemos 54, só inverter os números. Alguma coisa está errado. Foi quando a gente começou a conversar com a BIT, com o próprio pessoal do Sintex. O Sintex foi um parceiro, e é um parceiro até hoje, né, de trabalho. Assim, nós estávamos trabalhando errado, né, até por desconhecimento do setor. Eu sei que na terceira edição foi para 245, na quarta edição 450, e hoje nós estamos com 3.380. Meu Deus! São 20 edições, né, que nós estamos. E ó, uma feira desse tamanho, com todos esses números, e inclusive batendo recorde através de recorde, né? Sim. E esse ano vai ser a maior feira de todas, né? 2026. É a maior edição de todos os tempos, né? Nós estamos com 10 pavilhões. Nós, hoje, a Vila Germânica tem em torno de 6 pavilhões. Eu estou incluindo o Galegão, que não é um pavilhão, mas é um ginásio de esportes. Ali também tem exposição. Fizemos mais... fizemos mais 5 pavilhões externos, né? Então, são coisas assim que a gente está fazendo. Uma feira com muita tecnologia, com muita informação. Acho que é uma grande oportunidade de todos os profissionais da área têxtil e da confecção visitarem, verem realmente uma exposição em funcionamento, tá? Demonstrando, assim, a própria Silmac é um exemplo, é o maior estande da feira. Sim. Tá? Até pela sua grandiosidade, da quantidade que tem de equipamentos para expor. Olha, uma oportunidade única. E umas coisas que a gente observou, várias indústrias aqui de Santa Catarina praticamente começam a fazer alguns meses antes uma compensação de horas, porque é impressionante a quantidade de costureiras, de profissionais da área
que eu posso falar da própria Malve, é um exemplo. Eu mando às vezes, olha, são 10, 15, 20 ônibus visitando a feira diariamente, que é uma oportunidade ímpar, porque uma pessoa que opera com equipamento, no momento que visualiza um outro equipamento com novas condições, com novas situações de melhorias, o que ele pode fazer, é uma aula prática, né? Então, para nós é muito satisfatório observar isso dentro dos profissionais que nos visitam. Sim. E a gente consegue mensurar esses impactos econômicos que essa feira traz para Blumenau? Da última edição de 2024, nós fizemos um levantamento, 350 milhões foi deixado em Blumenau. O impacto disso Qual para o que é a tua município. expectativa para esse ano? Eu acho que a gente deverá chegar talvez uns 390 a 400 milhões à cidade. É muito grande, veja, todos os hotéis estão lotados, restaurantes. Se tu fores fazer na semana que vem, quero fazer um evento, estou lotado. E não é só lotado à noite, durante o dia também. Isso é importante, né? E acho que também uma grande também exigência, porque é um público de negócios, né? São visitantes que eles usam o hotel, eles fazem investimento, né, nos restaurantes. Eu até brinco assim, a gente para sair da Vila Germânica, vamos jantar, praticamente chega ali, está todo expositor com crachá jantando, né? Então, mas é bacana isso, porque a gente como profissional, a gente se realiza, porque não é só a questão da feira, do expositor, do visitante, mas toda uma estrutura da cidade, na área do comércio, na parte dos restaurantes, do serviço, é um trabalho muito importante, porque é uma... E aqui vou dizer uma coisinha assim bem engraçada. Muitos anos atrás eu peguei um táxi do hotel que estava até a Vila Germânica. Aí eu conversando com ele, que eu era o promotor da feira, o senhor é da Febratex? Sou assim. Aí fui pagar, né? Disse, olha, custou tipo R$10. Não, o senhor não vou lhe cobrar. Porque naqueles 9, 10 dias da Febratex corresponde 2 a 3 meses de trabalho. É na Febratex que a gente mais ganha, porque está sempre viajando a Navegantes, a Florianópolis, fazendo viagens. É impressionante o resultado para nós. E táxi te dá muitas informações do que é realmente o mercado. Ele te dá a temperatura da cidade, porque né? Ele leva e ele ouve todo mundo, né? E por que só do dia 18 a 21? Não caberia mais dias ali? Não, acho que se torna muito cansativa. A gente observa, por exemplo, os expositores, mesmo na feira das 14 horas, porque tu começa a atender, tu atende assim, olha, centenas de pessoas, chega um momento que a pessoa está sem voz. O estresse é muito grande dos profissionais de vendas, porque tu ficas atendendo, fica demonstrando que tu tens que ter um conhecimento técnico. E hoje eu observo, a Silmac é um exemplo. Tá? Assim, o seu vendedor, o seu contato comercial, ele tem que ter conhecimento de funcionamento, porque hoje não é mais uma venda de máquina, ele é uma assessoria ao seu cliente. O que a máquina pode fazer, e não só aquilo, outros produtos. Isso. Sim, a gente observa. É algo que você apresenta na prática como que funcionam aqueles equipamentos, né? Por que eles são importantes. Então é mais uma feira de demonstração do que uma feira basicamente de negócios. Né? Não, a feira é de negócios. De negócios, mas demonstração. Porque, veja, a gente observa assim, a Febratex, pós-pandemia, tá, a gente observou que praticamente representantes no Brasil, todos eles se renovavam após a Febratex. E com a pandemia, o que aconteceu? Não houve o evento em 2000, foi para 2022, então nós tínhamos contratos com alguns representantes, com outros expositores que já não eram o mesmo. Então nos trouxe uma dor de cabeça, não, mas eu estou na feira, não, mas eu não sou mais, mas o meu contrato jurídico é com essa pessoa. Então foi algo assim tão difícil, tá? Da grandiosidade. Então a gente observa que toda a América do Sul funciona muito após a Febratex. Nós temos delegações vindo do Peru, Argentina, Colômbia, Equador, Honduras também estão vindo para cá, que a gente já está preenchendo os crachás, Senegal está vindo para cá, porque a gente tem que autorizar a vinda deles para o Brasil. A gente faz aquela carta convite, né? Olha, só da área, vamos por assim, oriental, deve ter em torno de uns 450 profissionais que estão vindo para cá. Isso é bacana. Eu acho que isso aí, e a gente sempre que está nas feiras internacionais, fala Febratex Blumenau.
Exato. É o maior É o evento da nossa cidade, né? Por isso a gente tem muito maior do que a própria Oktoberfest, né? De A negócios, Oktoberfest propriamente falando, né? ela é conhecida É mais internacionalmente, é uma grande festa, é modelo, né? Então, é que a nossa, vamos supor, tem assim, uma questão da tecnologia, a questão da parte de negócios, né? Então, isso realmente, porque quem vem para cá, automaticamente ele vai voltar para dar continuidade, ou técnico ou comercial, no sentido daquilo que ele está vendo na cidade. O Blumenau é um exemplo, viu? E aqui eu abro, olha, a todos os prefeitos que tiveram, secretários de turismo, todos sempre foram extremamente assim unânimes, foram nossos parceiros, tá? E aqui, por isso talvez o sucesso, né, da própria Febratex, pelo trabalho que nós temos hoje, junto, vamos por assim, a administração pública, muito importante, a amizade, o respeito que tem e o reconhecimento do trabalho mútuo. Que orgulho, né, Gustavo? Com certeza. Para nós aqui, né? Para nós, né? Muito orgulho. E aproveitando para finalizar esse contexto inicial e até para explicar para quem está nos ouvindo como é que funciona essa questão de organização de uma feira desse nível. Quanto tempo antes tem que começar a organizar algo nesse tamanho? Não, a feira começa de 18 a 21, tá? No dia 20 nós já começamos o trabalho para 28. Pois é. A gente tem em torno de 98, 99% da renovação dos espaços. Isso é uma tranquilidade, é muito bom. Sim. Muito bom mesmo, tá? Dá uma segurança. E o que se faz? Por que também a divulgação da feira? Porque 2 anos antes a gente já está divulgando quem está na feira. E muitas vezes com essa parceria o pessoal manda, olha, nós vamos ter esse tipo de inovação, esse tipo de lançamento. Surgiu no mercado algo novo, a gente já está colocando. Então começa essa sinergia com o nosso público visitante. Tem lista de espera para stands? Eu não consegui trazer mais expositores agora, porque esse último pavilhão nós resolvemos fazer há 90 dias. Tá? E nós temos, na realidade, ficaram só 2 espaços de 30 metros quadrados. Tá? Porque não tínhamos mais tempo de trazer equipamentos para o Brasil. Mas foi um sucesso muito grande, graças a Deus. Graças a Deus. Perfeito. E falando agora da grandiosidade dessa feira, da organização, dos números, a gente também vai entrar agora num dos maiores expositores da feira, né, que é a Silmac. Então, Ricardo, antes de falar propriamente sobre a empresa, eu gostaria que tu falasse também brevemente sobre ti, como é que tu começou a empreender e começou com a Silmac. Na realidade, o empreendimento inicial foi do Silvio, né? Como o próprio nome diz, Silmac, Silvio Máquinas, né? Nós trabalhávamos juntos na Teca, éramos mecânicos lá e a gente viu uma oportunidade naquela época de comprar máquinas usadas e reformar, né? Ainda trabalhando lá na Teca. Isso a gente fazia, obviamente, fora de hora, com um copo, digamos assim, e que deu muito certo. Dava muito dinheiro, enfim. E aí, logo em seguida, deu a greve dos confeccionistas, na época, que foi uma novidade, né? As empresas que jamais acreditavam que ia ter greve. Sim. Houve demissões e muitas Quando dessas... que foi essa greve? Isso foi lá por volta de 1988, por aí. E aí, com isso, muitas delas pegaram o dinheiro da rescisão, compravam máquinas. Na época, as máquinas novas eram caríssimas, impossíveis de comprar por uma pessoa física. Sim. E aí houve essa oportunidade de a gente vender máquinas usadas. E isso deu tão certo que o Deus chegou, Ricardo, eu estou pedindo a conta e eu vou abrir uma empresa. Né? E assim foi. E um ano depois ele me chamou para a gente continuar trabalhando juntos. Aí a empresa já tinha 1 ano e foi, né? Aí, isso sempre trabalhando com máquinas usadas, lá por volta de 1990, a gente começou a se arriscar e trazer algumas máquinas de fora, importar. O primeiro container foi container de máquinas chinesas. Que loucura. Pois é. Overlockinha verde e tal. Aquelas de costura? Aquelas sequinhas, né? Sim, sim. Chamadas sequinhas. E aí veio, logo em seguida, alguns planos do governo aí. Ajudou também, né? Conseguimos vender, crescer. E claro, também, fruto do sucesso, foi um trabalho muito sério que a gente continua fazendo com relação ao pós-venda, atendimento, enfim, né? Esse, digamos, é o DNA da Silmac, né? E em seguida a gente foi começando a expandir, né? Tanto é que nós estamos participando, acho que é a 19ª participação nossa. A primeira foi em 1993, primeira Febratex, a gente pegou um cantinho lá, bem humilde, envergonhadinho. E foi crescendo, graças a Deus. Hoje a gente tem um stand assim bem interessante. Né? Esse ano a gente até resolveu fazer um mezanino, porque falta espaço, então a gente resolveu subir. Uau, então deve estar lindo, vai ficar lindo, vai ser em cima, né?
É lindo, mas também dá bastante muito trabalho. Né? Falou, é bastante, digamos assim, emocionante participar de uma feira dessa, porque existe toda uma preparação, né? Você tem que estudar o que apresentar, tem que ter muito treinamento do pessoal que vai atender, né? E certeza absoluta, essa versão agora é a versão da feira que mais vai ter novidades, sabe? Muita novidade. Eu digo assim, não só no nosso stand, porque isso vai ser geral, né? Porque há muitos anos atrás as máquinas eram mecânicas, depois começaram com alguma parte eletrônica, depois veio a pneumática, né? Sim. Depois vieram os solenoides foram substituídos por motor de passo e assim foi, assim, hoje nós temos aí a inteligência artificial. E já está inserida na... Já. Vai ser bem interessante, a gente vai ter muita novidade. Ai, que bacana. A gente vai, né, Gustavo? Com certeza estaremos lá para acompanhar. Os stands, também vai aproveitar e fazer algumas, durante, né, vai aproveitar essa entrevista que a gente está fazendo e jogar algumas coisas que a gente vai ver. Então, quando você fala isso, a gente já vai colocar automaticamente a imagem que a gente vai acompanhar lá na feira. Conhecer alguns expositores. Dizer agora, olha, vejam isso, aquilo, a gente vai poder também aproveitar isso. A gente vai ter, digamos assim, muita coisa relacionada à inteligência artificial, um pouco de robotização também, né? Alguma coisa a gente não pode garantir que vai mostrar, porque ele depende de liberação aduaneira, né? Então é sempre assim, tá? Sim. E existe uma certa complexidade agora nesse momento com a questão, por exemplo, do frete marítimo, tá? Sim. Então está atrasando. Não dá mais para planejar tão corretamente por conta da guerra. Enfim, então tem alguns pontos assim bem críticos. Então assim, isso tudo aumenta ainda mais a adrenalina, né? Sim. Mas a gente sempre está preparado com o plano B, né? Não consegui botar a tua máquina porque ficou presa lá. Ela vem, mostramos na Silmac. Sim. Como o Pompeu falou, né? A cidade ela fica, cara, movimentadíssima, né? Então os clientes vêm, normalmente eles ficam no mínimo 2 dias para ver a feira, né? Mas eles ficam mais dias na cidade, né? Até porque eles visitam clientes, eles visitam outros fornecedores, outras confecções, então isso é muito normal, essa troca de ideia, né? Claro. Então a Febratex ela também ajuda muito nisso, tá? A questão não é só eu vou participar da Febratex para vender, não. É uma oportunidade única que você tem de interagir com os seus clientes, de conversar com eles, sentir a dor deles, ver quais são as expectativas com relação ao mercado, e aí você prepara, né, com o planejamento para os outros anos. Então a gente consegue medir essa febre, digamos, deles, né? Então assim, essa é uma oportunidade única onde você vai estar ali, você está ali no seu stand e os clientes vêm te visitar. É diferente do que você visitar 60 mil clientes. Sim. Né? Então assim, é muito interessante e realmente a feira está cada vez mais. E assim, a gente viaja o Brasil todo e são 2 coisas que a gente escuta muito de Blumenau, né? Uma Febratex, outra é Oktoberfest. Sim. É a identidade da cidade. É a identidade da cidade. Então, assim, além de a gente escuta tantos elogios do nosso Vale Itajaí, que é um negócio incrível, né? E a tua expectativa de volume de negócios ali, como que vai ser esse ano? Assim, o que acontece, né? Com todas essas participações de Febratex, existe um represamento de compras antes. Então, muitos clientes esperam para ver o que vão ver na feira, para então decidir por uma ou outra marca, um ou outro equipamento, eles veem qual é a nossa prioridade. Né? Então, mas eles vêm para realmente ver e tentar investir. Né? Então, assim, nós estamos hoje numa situação, né, com esse crescimento, com essa velocidade de mudanças, que realmente os nossos clientes, eles têm que investir, têm que melhorar. Né? É claro que nós estamos vivendo um momento muito diferente agora, né? Pré-eleição. Né? Nós estamos aí na iminência de ser votado aí, de repente, um 5x2. Né? Escala, né? Que vai, escala 5x2, que vai criar um baque enorme para os nossos clientes. Entende? Então existe uma certa insegurança. Né? E fora outras dificuldades que a gente sabe, não cabe aqui mencionar, em termos de estruturação do país, em termos de finanças, enfim. Né? Mas a expectativa sempre é muito grande. Né? Muito grande. E
claro, com todo o movimento que acontece, por isso é interessante, a gente prepara, por exemplo, o nosso stand lá, mas a gente prepara nossa estrutura dentro da Silmac, né? Porque a base, a gente mostra Sim. lá, a gente mostra também, porque de manhã cedo tu vai lá, tu consegue atender, Uhum. às vezes tu não tem tempo, porque é muita gente lá na feira, tá, pô, passa amanhã na Silmac e tal. Uhum. Então isso também é bacana, sabe? Sim. Esse network com os clientes, né? Técnicos, enfim. Com O certeza. próprio horário da feira te favorece, Uhum. das 14 horas, você tem toda uma manhã livre, não só dos expositores que são aqui da cidade, mas os que vêm, daqui um pouco fazer alguma visita em loco, ver exatamente a necessidade, porque quem está aqui são diretores, são técnicos, pessoas de decisão. Isso é muito importante, por isso o próprio horário, né? Então a gente observa que o pessoal começa tipo das 7 da manhã já, né? Já fazer contato, porque é a oportunidade que se tem. Aproveitar enquanto está aqui para fazer os A própria Silmac, a gente observa assim, que fica com uma estrutura na sua loja, né, gigantesca. Tá bom? Um dos maiores painéis que tem da Febratex é o painel na entrada da Silmac. Uhum. E logo na entrada. Já na entrada. Enfim, a gente já participa das feiras da F100, Febratex Group, né? Todas. A gente está participando em todas, né? Vou dizer que nós somos muito velhos, gente. É melhor não entrar nesse detalhe. Legal. A gente começou cedo, né, Pompeu? Bota cedo nisso. Né? 12 anos. 12 anos hoje é menor aprendiz só, né? Não dá pra pegar no nem batente, pode. né? Numa Nem época pode. que podia, né? Tu falaste nisso, veja só, teve um expositor ontem que fez uma consulta conosco que ele gostaria de levar menor aprendiz na feira. Aham. O Ministério Público do Trabalho não permite. Não. Olha a Então, chance, né? tem algumas situações assim que a gente, poxa, eu acho que são a oportunidade que tem de crescer, de visualizar. Uhum. É o jovem, né? Porque ele se entusiasma. Motivação, né? E a gente fica sob a pena de ser multado. Que absurdo. É difícil. É difícil. realmente. Não deixam de ter assim, ó, um tipo de uma situação assim que parece que fica engessado, né? Sim. Por exemplo, os próprios estudantes do Senai, quando eles vão, eles têm que ir uniformizados com um instrutor, né? Para que acompanhe. Tá? Olha o banho de criatividade, de imaginação, de cultura que um jovem visualiza uma feira como essa. Com certeza. E entusiasma também para a própria situação da indústria da têxtil. Né? É inspirador, porque ali eles vão ver onde é que eles efetivamente podem um dia estar inseridos, qual é o mercado de trabalho, como é grande esse mercado de trabalho. É o segundo que mais emprega, né? Inspiração. É o segundo que mais emprega a indústria da Exatamente. têxtil e confecção. Exatamente. Direta e indiretamente. Sim, sim. Uhum. Com certeza. Tem Sempre todo sentido. atrás de uma máquina tem uma pessoa operando. Sim, com Uhum. certeza. E assim, falando também de uma percepção de tecnologia, né? Ricardo, tu mencionaste toda essa trajetória também na parte de máquinas. Tu acha que o Brasil está conseguindo acompanhar essa evolução industrial das máquinas hoje? Eu diria que o Brasil, ele sempre corre atrás. Aham. As grandes tecnologias, elas vêm da Ásia, né? Uhum. Então lá elas são testadas e depois elas são, digamos, vendidas para, eles chamam de overseas sales, né? Então, ou seja, eles preferem testar lá primeiro para depois chegar Sim. aqui, né? É um ponto positivo, porque quando chega aqui já está meio que consolidado a tecnologia, né? Sim. Embora sempre carece de melhorias, né? Então, a gente tem, assim, uma parceria e um entrosamento muito bom com nossos fornecedores, porque o mercado, a tecnologia chega aqui, a nossa equipe técnica avalia, bota para testar, bota para funcionar e vai melhorando, desenvolvendo. Hoje, a tecnologia permite isso um Sim. pouco mais, sabe? Uhum. Então, não está muito, assim, só linkado na parte mecânica, vamos dizer assim, né? Uhum. Então, e aí falando, por exemplo, muito conectado a isso, hoje, por exemplo, o grande problema das nossas confecções é justamente a falta de mão de obra. Todos reclamam isso. Sim. Uhum. Então, existe uma crescente hoje que é o quê? Cabe a nós e os nossos fornecedores de fabricar máquinas com maior tecnologia que consigam produzir mais com a mesma mão de obra que existe. Uhum. Ou seja, ser mais eficiente com aquilo que tem, né? Sim. E isso, graças a Deus, a tecnologia está trazendo. E junto a isso, com essa nova tecnologia, isso está trazendo o interesse de jovens. Por isso Sim. é uma pena que os jovens Pois é. não Uhum. pudessem ver. Porque assim,
Então há um interesse, quando há uma tecnologia embarcada no equipamento, já há um interesse diferente né, da juventude de poder manusear equipamento e tal, né? Porque hoje, mesmo os operadores, eles precisam entender um pouco de tecnologia, eles precisam ser treinados para conduzir aquela tecnologia mais avançada. Então, e aí entra também a importância do terceiro setor, né? Deles darem esse treinamento, porque daqui a pouco não tem como os robôs vão vir muito forte para a confecção. Alguém vai ter que treinar os operadores, alguém vai ter que treinar os técnicos e programadores, né? Para que isso não fique só na nossa mão, entende? Então a gente conta sempre com o apoio. O Senai é uma entidade muito séria nesse sentido, né? A gente tem uma boa parceria com eles, e assim tem outros também, né? Sim. Colégios aí que a gente participa muito, e a gente tem uma parceria muito grande com eles, a fim de treinar essas pessoas, né? Isso é muito importante também, né? Então hoje, que nem o Popeu falou, hoje não se vende uma máquina apenas, você vende a tecnologia e serviço, porque não é só entregar a máquina, você tem que entregar, treinar e fazer operar da forma certa para que o cliente consiga extrair a maior produtividade, né? Eficiência do equipamento, né? Até porque, assim, existem essas tendências muito fantasiosas de que um dia a máquina vai substituir o homem. E a gente sabe que não, né? A gente sabe, como você acabou de colocar, a pessoa que vai operar, ela vai evoluir a ponto de saber operar tanto a máquina quanto a própria tecnologia que a máquina vai disponibilizar para que essa máquina seja mais eficiente possível, mas sempre vai ter o componente humano por trás dessas máquinas, né? Então, assim, essas feiras justamente fazem com que as pessoas se mantenham atualizadas e até proporcione justamente essa motivação para que essa área sempre tenham interessados, porque senão fica muito aquela coisa de eu vou ser um operador de máquina para sempre, nunca vou evoluir. Mas isso hoje um grande diferencial muito de evolução de carreira, né? Sim. Hoje, a gente vai dar um destaque nessa parte aqui que eu acho que é fundamental. Hoje, digamos assim, que vai valorizar a mão de obra também, porque ela vai evoluir. Necessariamente ela vai ter que evoluir junto com os equipamentos, entende? Então isso de certa forma vai valorizar eles, entende? E não tem volta, tá? Não tem, a inteligência artificial está aí. A robótica está aí. Está aí, e vocês vão poder ver na feira máquinas que estão aprendendo, se aprimorando, a própria máquina, observando o operador trabalhando. Olha, então ela consegue observar, monitora, né? Verifica em que momento da operação uma operadora está sendo mais lenta que a outra. E aí eu posso treinar a operadora. Aqui você está perdendo um pouco de tempo, enfim. Então isso já existe e vai estar sendo mostrado lá. Sim. Entende? Então ela mesma, a própria máquina, com a própria inteligência artificial, ela vai melhorando o seu processo, né, se adequando. Uma máquina, vocês imaginam uma máquina que você mostra um tipo do tecido, ela se autoajusta para isso. Uau! Essa é a realidade, né? Futura é a realidade. Entende? Ela se adequa porque ela tem em seu conjunto equipamentos que antes eram mecânicos, hoje são totalmente eletrônicos e digitais. Então, e essa tecnologia a Silmac está desenvolvendo nas suas próprias máquinas? Não, isso vem de fora. Vem de fora. Você está incorporando. Nós estamos trazendo. Está trazendo. E distribuindo aqui no Brasil. Né? E a gente tem um conhecimento técnico, ou vai ter em breve para desenvolver isso em casa? Em casa, acho que vai demorar um pouco. Vai demorar um pouquinho, né? Mas isso é muito rápido, né? Sim. Essa disseminação, ela acontece muito rapidamente. E, óbvio, nós já temos técnicos treinados, não podia ser diferente, né? E treinando cada vez mais, né? E essa parceria que a gente tem com os fornecedores é treino sempre, né? A gente viaja muito, são pessoas que vão para lá e recebem esse treinamento, enfim. Mas é bem bacana. Assim, a gente, com certeza, quem for na Ferrotex vai ter muita surpresa. Né? Com certeza. Estamos e disso animados. O jovem gosta, né? Claro. Porque ele vive sempre, vamos supor, num mundo fascinante, virtual, um mundo que ele começa a ter facilidade para entender. Misturar uma profissão com algo que realmente seja atraente do ponto de vista intelectual, assim, para essa nova geração. Eu nem digo a geração Z, a geração depois da Z. Qual que é a geração depois da Z? Não sei. Mas é ômega, parece que é.
Essa nova geração de 5, 6 anos, que é o que vai ser o mercado de trabalho daqui a 10, 15 anos, ela não suporta mais processos mecânicos manuais. Já nasce mexendo no celular, né? É simplesmente processos intelectuais mesmo, né? Hoje, na realidade, o sucesso ele não é só assim no campo do têxtil, mas assim, hoje o sucesso ou a sobrevivência é na questão de análise de dados ou captação de dados, né? Você precisa ter os dados, né? Analisar eles e a partir desses dados você fazer o investimento e as melhorias, né? Então, por exemplo, nós desenvolvemos um sistema, esse sistema assim, eu posso dizer que é nosso, né? Onde você consegue monitorar toda a produção de determinado equipamento, né? Mas ele mesmo, através de um tabletzinho que tem na máquina, consegue ver qual a produção, consegue balancear essa produção e ao invés de uma encarregada chegar e dizer, ó, agora você terminou, você vai trabalhar lá no próprio painel, já vai dizer, ó, a operação tal está finalizada, você pode ajudar na operação tal, porque ele vai saber que dentro do fluxo de produção vai precisar de ajuda naquela máquina. Entende? Então isso a gente também vai estar mostrando lá. Então precisa analisar e assim, de novo, né, a gente precisa ser cada vez mais eficiente. Verdade. E nisso o Brasil ainda não é, né, comparado com os países de fora, Sim, sabe? sim. Verdade. Legal. E só pra gente finalizar esse ponto também, Ricardo, assim, quais são os principais produtos ou máquinas e equipamentos que vocês vendem na Silmac hoje? A gente, o carro-chefe são máquinas de costura, confecção, mas nós também vendemos máquinas de bordado, máquinas de corte automático. Pós-confecção a gente vende também máquinas de passadoria, são mesas de bonecos de passar automático. Nós vamos estar mostrando outros sistemas também de condução de produção automática, né? Também é bem interessante. E a gente está avançando para outras áreas. A robotização, por exemplo, de transporte de produtos, né? Estoque antes, estoque depois, né? Então isso a gente vai estar mostrando também. Isso também é uma coisa nova, sabe? Legal. Vamos ver. A robotização não só na confecção. O nosso olhar não está só durante o processo, antes e depois. Então a gente está abrindo um pouco o leque. Sim. Certo? Então tudo que o empresário precisa antes, durante e depois, a gente tem como ajudar. Que bacana, muito interessante. A É gente não faz ideia uma consultoria. Uma né? consultoria, a gente não faz ideia que a Silmac tem toda essa abrangência ali e todo o processo produtivo, né? É muita coisa. Muita coisa. É difícil conseguir acompanhar. Tem que trabalhar muito, estudar muito. Orgulho dessa empresa aqui em Blumenau, né? Muito bom. A gente aprende todo dia. Todo dia. Não tem como não aprender todo dia. Bem legal, bem dinâmico esse trabalho. Com certeza. E agora até aproveitando, fazendo um contraponto entre vocês dois, é óbvio. Olhando assim para o lado do organizador da feira, né? O que faz uma empresa ser um grande expositor na feira? A gente observa, tá, que o expositor ele trabalha com antecedência, ele faz um planejamento de feira, ele faz um trabalho assim de cativar os seus clientes, mostrando e dando informações. Isso é nítido quando tu vê um stand com um fluxo de pessoas visitando e o outro no lado aguardando ele sair para entrar no stand dele. Isso é notório, tá? Veja, a própria Silmac dou como exemplo, tá? Os convites VIPs que a gente chama. Tá? Nada melhor do que um cliente ter ou receber no seu endereço um convite pronto, que ele não vai entrar em fila, porque às vezes as filas da Febratex demoram às vezes 15, 20 minutos para a pessoa entrar, às vezes com sol. Nós já tivemos aqui com 30 graus em agosto, né? Por mais que, então, no momento que ele recebe esse convite, tá? Ele, no mínimo, indo na feira, ele vai lá agradecer. Então é mais um visitante. Sim. Isso é nítido, vamos supor, quem trabalha uma feira. Então, com informações, com novidades, desde a postura dos seus funcionários, a gente observa que existe uma linha de conduta. Tá? Existe assim a parte do vestuário, como eles estão uniformizados, identificados. Quer dizer, tudo isso são adjetivos para que um expositor tenha sucesso na feira. Sim. Perfeito, todas essas considerações, né? E de contraponto, Ricardo, o que faz uma feira ser grande, ser interessante, ser importante?
uma feira ela se torna importante primeiro quando ela é muito bem divulgada, né? E nisso a F100 é campeã, né? Porque o sucesso não se faz só pelos expositores, é pela organização principalmente, né? E essa organização ela começa muito antes, né? E, por exemplo, nós como expositores, a gente precisa fazer a logística do equipamento, precisa entrar lá, precisa ter apoio para descarregar, precisa ter apoio para montar. Então, assim, quem participa sabe muito bem disso, qual é a diferença entre um expositor e outro, né? Então, não porque ele está aqui, mas a feira dele é sempre muito bem organizada, o que a gente precisa está lá à disposição, a gente pede, recebe, e não é bem assim dos outros lugares que a gente participa de muitas feiras a nível Brasil, sabe? Então a gente sempre fica muito satisfeito com o atendimento deles, e por isso o sucesso, né? O sucesso não é só pela Silmac, pelo expositor, mas também por quem está expondo, né? E cara, hoje uma empresa do nosso setor, ele não pode jamais ficar fora de uma Febratex, né? É suicídio. Sim. Né? É suicídio, né? E por isso a gente mantém cada vez mais investindo, e porque o retorno é com certeza certo, né? O cliente, ele vai e olha, ele pode não comprar naquele momento, mas ele compra daqui a 1 ano, 2 anos, porque ele viu lá. Sim. E às vezes não viu no nosso stand, viu no stand de outro, né? Mas ele acaba olhando e selecionando um dos fornecedores para comprar, né? Então, quem é mais competente ganha a parada, né? Sim. E deixa eu perguntar uma coisa, das feiras de indústria têxtil, existe outras na América do Sul nesse porte, ou a Febratex hoje é a maior nesse porte? Eu acho pelo número, na América do Sul e América Central somos nós, né? Eu digo isso porque nós vamos estar expondo na ITMA. A ITMA é uma feira de 4 em 4 anos, que vai ser o ano que vem em Hannover. E nós fomos convidados, e somos a única promotora de feiras que permitem que a gente esteja com um stand ali. E quando eu conversando com o pessoal da direção da ITMA esse ano, começamos a falar de dados, né? A ITMA está hoje com quase 100 mil metros quadrados de feira, e nós temos hoje em torno de 1.100, 1.200 expositores. Eu quieto, né? Como é que está a Febratex? A Febratex, nós estamos hoje usando, dá em torno de 38 mil metros quadrados, né? E nós estamos com 670 estandes, né? E 3.300 e poucas marcas na feira. Quando eu digo assim, pô, dá praticamente 3 vezes o que nós temos, né? Assim, mas a nossa é só máquina de confecção e máquina para a indústria têxtil. Porque tem outras feiras que são gigantescas, mas entra a parte de tecidos, entra a parte de fiação, quer dizer, é um mundo à parte, né? Mas para esse setor, assim, número de marcas somos nós, né? Aí ela me disse, não, mas vocês estão maiores que nós. Não somos. Mas eu brinquei, ainda não. Ainda não. Mas claro, que a gente está mais por questão de relacionamento com o pessoal. Mas eu acho que isso, quem faz realmente uma feira, a gente organiza, mas depende muito, vamos supor, do trabalho do expositor. Ele tem que abraçar, ele tem que entender, ele tem que colocar toda a sua infraestrutura, o que tu vai ter de informações, o que ele tem que trazer, convidar, insistir com o seu cliente, porque a gente, tudo bem, hoje nós temos em torno de, não sei se chega a 110 mil entre profissionais e empresas, que a gente, quando a gente manda uma mala direta, que a gente tem o nosso Febratex New, dá em torno de quase 22 mil de leituras, né? É um número considerado, né? Que a gente tem esse controle. Até o pessoal assim, Pompeu, não é até mais do que uma revista do setor. Não, é com os anos. Como a gente faz feira, Ceará, Pernambuco, agora entrando em Goiás, São Paulo, através da Americana, aqui em Santa Catarina, tu tem praticamente nos polos. Então, tu tem um cadastro hoje, assim, efetivo, e a gente está sempre mandando alguma informação, e tem esse controle. Por exemplo, se a gente manda uma informação e daqui um pouco voltou, já se telefona. Tá? Se eu continuo na empresa, se não continua, o que tu estás fazendo? Quer dizer, então, sempre tu tens esse tipo de informação correta, né? Isso para nós é importante,
porque a gente mostra, por exemplo, assim, quantos equipamentos já vão para a feira praticamente vendidos através de um trabalho de divulgação. Né? Então, muitas vezes o pessoal chega na terça-feira, 17 horas, assim, é vendido para X, vendido para Y. Que legal. Né? Isso é bacana. Já havia negócios. Né? Hoje, por exemplo, empresas de fora não vão trazer equipamentos de 3, 4 milhões de euros se não está praticamente vendido. Ninguém é maluco para trazer do outro lado do mundo. O equipamento já está praticamente acertado. Mas o que acontece no Brasil? Tu indo para a feira, hoje um profissional, um empresário, e ele vendo o equipamento em funcionamento, ele se entusiasma. Porque ele já tem uma visão extremamente, alguns anos na frente do que aquela máquina pode fazer, o que vai trazer de novidades, de informações, qual é o tipo de serviço que ele poderá fazer. Então, tudo isso a feira é máquina em funcionamento. Muito bom. Acontece às vezes assim, o cliente vem, vê uma máquina e para ele aquilo não é uma realidade ainda, mas ele já coloca isso no planejamento futuro. E quando ele consegue realizar essa compra, cara, a alegria é muito grande, né? Fazer parte desse momento de alegria é muito bacana, sabe? E a Silmac, ela costuma ir em todas as feiras dessa natureza, no Brasil, América do Sul, no mundo todo? Da NFC, ela está todas conosco. Sim. Não só da FC, a gente também participa de outras regionais, onde a FC não está, né? Em torno de 8, 10 feiras por ano. Entre Brasil e Febratec, fora? quando existe Febratex, que é o ano par, a gente procura não participar de tantas, porque realmente a gente concentra esforços na Febratex, né? Mas é um planejamento que a gente já faz de um ano antes, né? Porque a gente viaja muito, sim, participa de outras feiras, não expondo, mas a gente vai visitar outras feiras até para ver o que está acontecendo lá fora, né? Eu falei antes, primeiro acontece lá, depois aqui, né? Então lá você já consegue ter uma visão do que vai ser o futuro, né? Para onde é que a tecnologia está andando, né? Tem algumas coisas viáveis e outras nem tantas. A gente precisa saber analisar isso. O que é viável para o nosso setor aqui, né? Onde é que a dor aqui é maior, né? Então, baseado nisso, a gente já faz um planejamento, porque lá na China, por exemplo, que é a maior feira do mundo, que é a CISMA, ela acontece sempre em anos ímpares, né? Em setembro. Então lá a gente consegue ver, o que eu vou trazer para mostrar na Febratex no ano que vem. Que legal, olha, ela é uma conecta, temperatura para você trazer para cá. Então, às vezes, sim, existem malucos que trazem alguma coisa sem ter mínima certeza se vai vender aqui ou não. Os caras chamam-se Silvio. E a gente traz, é um teste, né? Muitas vezes as coisas aqui não funcionam assim como a gente imaginava. Não na questão de funcionar, mas não resolver o problema do cliente, porque é uma realidade diferente. A nossa realidade do Brasil é diferente de outros países, né? E muitas vezes os chineses eles não conseguem entender isso, sabe? A quantidade de produção aqui é diferente, não são bilhões de peças que se produz, né? São lotes menores, são lotes exclusivos. Então é uma realidade muito diferente do que acontece lá fora, né? Então a gente precisa também explicar para eles, calma, não é bem assim, né? É assim que funciona. Então, essa experiência que a gente tem lá fora e todos os anos que a gente está aqui trabalhando, e a gente já tem mais ou menos uma noção do que é interessante mostrar, né? O que é prioridade, né? Algumas coisas a gente sabe que não vai acontecer de fato logo, no imediato, mas que vai acontecer, né? É a mesma coisa, por exemplo, se de repente vão perguntar, mas qual a expectativa de resultados da Febratex em termos monetários, né? Muita coisa não acontece de imediato. É óbvio que muitos clientes vêm para fechar. Sim. E aí a gente tenta abraçar e fechar o negócio. A gente sempre promove condições de pagamento especiais, preço diferenciado para que a gente tenha resultado e que ele faça de fato o retorno, né, do investimento que a gente teve, né? Então, mês de agosto, por exemplo, é um faturamento interessante. Setembro costuma ser um faturamento muito bom e isso reflete em outubro, né? E novembro, dezembro começa as férias, então o pessoal liga um pouco o acelerador, né? E começa de novo lá em janeiro, fevereiro. Então essa é mais ou menos a dinâmica do nosso mercado, né? Pós-feira. Exatamente. Antes feira, aí o Pompeu avacalha com a gente, né? Só em julho não compra. Ainda bem que ele nos ajuda, sabe, no subsídio. Sim. Os funcionários, né, Pompeu? Nossa Senhora. Não, mas vou assim, a Silmac, eu tenho assim meu lugar assim, uma questão de amizade e de respeito. Quando teve a pandemia,
nós tivemos que postergar a feira, né? Eu tinha que sempre estar postergando a feira em cima do que o governo federal, olha, tem por tanta data para não ter que fazer a devolução de valores, porque senão o mundo estava quebrado. Praticamente a gente ficou 20 meses, isso eu te digo assim com toda a franqueza, 10% do faturamento. Não tem empresa que segure isso. Tá? O Silvio me chamou, Pompeu, vem aqui. Eu vim até com meu filho. Tá? E chegando aqui, Pompeu, assim, eu estou preocupado, porque tu além de ser parceiro, de amizade, eu já quero te comprar a feira de 2024, sem realizar a de 2022. Tá? Então são situações que a gente tem essa consideração, tá? Porque ela foge da relação comercial profissional. Né? Então, por isso que a gente tem sempre esse carinho, tem esse respeito, é mútuo, tá? Porque criou uma questão de amizade. Isso é muito importante nos negócios, né? A gente ter segurança que do outro lado pode virar as costas, fecha os olhos que as coisas estão fechadas. E isso assim eu tenho. E quando nós começamos o nosso assunto, a história da Silmac, de dois amigos, dois colegas mecânicos numa empresa gigantesca. Eu, por exemplo, estudante de arquitetura, quando comecei, depois me formei, tá? Eu me lembro assim, eu formado, tá? Eu ia para frente com a montagem, tudo que tu imaginares de marcenaria, eu sei fazer, e eu fiz. Né? Eu digo assim, para a gente saber mandar, tu tens que saber fazer. E é o exemplo. Então, e essa valorização que a gente tem com as pessoas que estão iniciando com a gente, valorizar as pessoas. Tá? E isso eu observo, porque tu conversas, assim, na montagem, tu conversa com Deus de todo mundo, mas o mais simples, do motorista da Silmac, tu conversa, diz que tem amor à camiseta. Então, isso é uma coisa que a gente observa quando tu tens, tá, aquele tipo de valorização das pessoas. Tá? Pô, eu tenho funcionários meus hoje com 38 anos de casa. A nossa média hoje é 10, 12, 15, 20 anos. Dificilmente eu demito, a não ser que a pessoa saia. Turnover tá? baixíssimo. Exatamente porque aqui é uma grande família. A Silmac, com seus 200 e poucos, mais ou menos, é isso aí. 40. Poxa, eu tenho 10%, eu tenho 20, 25, 28 funcionários, mas a gente está o dia inteiro com eles, conversando. Eu digo assim, a gente convive muito mais com eles do que com a própria família. Verdade. Né? Então, mesmo que a gente tem esse tipo de respeito, de consideração. Olha, só no piscar de olhos a gente consegue o que a gente precisa, eles entendem isso. Isso eu sinto na Silmac. Os seus colaboradores adoram, gostam, identificam assim, essa é a minha segunda casa, se não for a primeira às vezes, né? Então isso é bacana, tá? Isso. Bom, é problema, tudo bem. Mas são coisas que eu acho, isso é bacana, tá? As empresas, então, porque a gente veio de baixo no sentido de saber fazer, a gente vai aprendendo. Eu digo assim, eu tenho filho que é advogado, tenho filha que é médica, tenho filho que é administrador. Pai, mas como é que tu administra a empresa, sendo arquiteto? Eu não podia errar a segunda vez. Então a gente errava assim, não posso errar a segunda vez. E é assim que a gente vai aprendendo. É verdade. Aí entra aquela pergunta que você fez, ele já até respondeu. Qual é o conselho que ele daria para quem está começando a empreender? Faça a pergunta a ele e acho que já tem até Sim, com certeza. A gente sempre procura fazer no final do episódio uma pergunta que justamente ele serve como inspiração. Ou seja, aquela pessoa que quer começar a empreender hoje, ela está com medo ainda de começar, mas ela quer dar o pontapé inicial, ela está ouvindo essa inspiração. Que conselho daria para quem quer começar a empreender? Acredita. Acredita em ti, e sabes, que tu tem altos e baixos, que isso vai acontecer na vida. E toda vez que tu não conseguires alguma coisa, tá, tenta te olhar no espelho e conversa contigo mesmo. Meu pai me dizia, meu pai era farmacêutico, meu era psiquiatra, é o espelho. Vai para frente e conversa contigo. Será que tu fizeste por merecer? Tu trabalhaste mesmo? Tu te esforçaste para conseguir isso? Eu acho que no momento que a pessoa se dá conta que ele, vamos supor assim, que tem que se esforçar muito, acreditar muito. E outra coisa, hoje o pessoal fala da transparência. Diz a verdade.
Diz a verdade sempre, tá? Sempre, às vezes a verdade dói, mas tu está sempre com a tua consciência tranquila. Agora, acredita em si. Não te entrega. É difícil, mas tu tem que ter força de vontade. Estuda também bastante, analisa bem o mercado, observa, leia. Por isso nós temos 2 ouvidos, ouça mais do que fala. Então eu acho que essa é a maneira que nós temos de empreendedorismo: acreditar no seu trabalho, acreditar em si, e não tenha nunca vergonha de perguntar: como tu podes me ajudar? Lição. Legal, lição. E a sua, para quem está começando? Também eu acredito, tem que acreditar naquilo que vai empreender, né? E é importante, principalmente, o conhecimento naquilo que vai empreender, né? Porque hoje a concorrência ela é muito grande, né? Então o diferencial é você, de fato, mostrar alguma coisa, entregar alguma coisa diferente, né? E sem sombra de dúvida, a seriedade acho que é um ponto principal, assim, para a continuidade do negócio, né? Ainda hoje estava falando com um funcionário nosso, um menino muito bom, muito técnico, um cara que abraça realmente a causa, um cara muito inteligente, vai ter futuro dentro da empresa. E eu falei para ele: cara, tu não tens o time, né, o feeling comercial, tu não tens aquele cara que fala, mas isso não quer dizer. Portanto, que você mostra e entrega, né? Porque isso é que vai vender. Não adianta você falar muito e não conseguir provar aquilo que você fala, entende? Então, assim, o exemplo acho que é acima de tudo, né? Então o cara compra uma máquina tua uma vez, compra uma máquina 2, 3, 4 vezes. Muitas vezes ele não quer nem saber o preço do concorrente ou o preço de uma máquina mais barata. Ele compra porque ele sabe que ele vai ser assistido, né? Que ele vai ter naquele equipamento aquilo que ele deseja, né? Entende? Então esse também é um diferencial da Silmac, né? Dos produtos que a gente escolhe para vender, né? Então acho que é isso, né? Empreender, embora que empreender no Brasil não está nada fácil. Não é fácil. Não existe muito incentivo para isso, muito pelo contrário, né? Mas é isso, né? Se torna ainda mais difícil. Então, os empreendedores de sucesso, a gente só tem que realmente parabenizar, né? Porque não é fácil, né? Mas em outubro a gente melhora, né? Tomara. Todo mundo na apreensão. Com certeza. E, gente, primeiramente, eu te agradeço pela tua presença, Ricardo, pela tua presença, para a gente falar um pouquinho da Febratex daqui a pouco. Estamos todos na contagem regressiva, né, para conhecer um pouquinho também da história da Silmac. Para quem está nos ouvindo, daqui a pouco a gente vai colocar também nas legendas, mas lembrem, acompanhem nas redes sociais, 18 a 21 de agosto vai ter a Febratex, então já desde de antemão, né, todos convidados para vir conhecer aqui na Vila Germânica as empresas que vão estar lá expondo seus produtos, conhecer as inovações que vão ser apresentadas aqui em Blumenau, e também vamos colocar logicamente o @ da Febratex, do Elvio, do Ricardo, da Silmac, para que conheçam a história das empresas, conheçam a história da feira e possam se integrar nesse mundo do empreendedorismo e também nesse mundo da máquina da inovação, do empresariado, né, para que a gente possa conseguir passar essa mensagem de empreendimento. Então, nosso muito obrigado, Elvio, é uma honra ter tido você aqui. Eu que te agradeço a atenção e a oportunidade de estar aqui conversando com teus ouvintes, e já faço também o convite, vamos por de 18 a 21 agora de agosto, na Vila Germânica, das 14 às 21 horas. Vai ser um prazer receber todos. Temos por assim, já façam a sua inscrição online, sim, importante. Que já leva, vamos por praticamente imprimido, vamos por a tua credencial, e tem acesso o mais rápido possível. Contamos com todos, é uma grande oportunidade. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, de conhecer o programa, e tenho certeza também do sucesso. Elvio, foi um prazer imenso para nós, porque a gente aprendeu muito com a tua trajetória de vida, com a tua segurança de empresário de sucesso. E principalmente a gente quer desejar uma ótima sorte aí na feira. A gente sabe que os bastidores são muitas vezes muito cansativos e aparece uma série de imprevistos, mas a gente tem certeza que vai ser um sucesso, e desejar muita sorte para você. Muito obrigado. E agradecer a tua presença aqui. Eu que agradeço a presença. E Ricardo, muito obrigado também pela tua presença, para a gente ter conhecido um pouquinho mais da história da Silmac também. Desejamos também uma ótima feira para vocês. Muito obrigado pela tua participação, e pode mandar também tua mensagem para quem está nos ouvindo. Agradeço também o convite de vocês aqui, para a gente poder falar um pouco da empresa, da Silmac, da feira também. E para quem não fez ainda a sua credencial, pode entrar no site da Silmac, www.silmac.com.br/Febratex,
preenche lá os dados e pode retirar o crachá na Silmac e já aproveitar e visitar a nossa loja lá, que nós vamos ter bastante novidade. Muito prazer de ter uma empresa local tão grande, tão significativa, trazendo toda essa, principalmente esse final da nossa conversa, você dizendo do propósito da empresa, do propósito das pessoas que trabalham lá, do que você entende como componentes interessantes para o empreendimento e também para quem trabalha. É exatamente isso que é o nosso propósito aqui, mostrar o que a cabeça do empresário de sucesso pensa, porque quem nos ouve sabe que precisa desse estímulo, precisa muitas vezes dessa história. E muito obrigada, parabéns pela tua forma de pensar aí a Silmac, que com certeza vai viver, vai existir daqui a 100 anos, 200 anos, vai daqui a pouco ter só máquinas ali trabalhando, mas muito obrigada mesmo e parabéns e boa feira para você também. Obrigado. Até a próxima para todos que estão nos ouvindo. Fiquem atentos às dicas que foram repassadas, então façam já a inscrição pelo site antes para evitar filas, né? Evitar todos esses embrólios e cheguem lá prontos. Nós estaremos lá, né, estaremos Gustavo? lá também. E desejamos, logicamente, né, uma boa feira a todos e que todos consigam ouvir esse episódio para pegar o principal, né? Que é uma aula de empreendedorismo também com os nossos convidados. Até a próxima. Uma boa tarde. Tchau, pessoal. Tchau. 1 hora praticamente certinho. 1 hora cravadinha. Deixa eu pedir um favor. Aham. Eu queria só, porque na hora que ele fez o chamado, ele estava olhando pra você. Eu queria fazer ele fazendo o chamado. Pode fazer eu o consegui chamado. Pegar. Aham. Eu quero pegar você fazendo o chamado de novo, porque daí Tá eu vou bom. pegar a TV e você. Uhum. Vai passar ali o horário. O Gustavo pode levantar? Gostaria de aproveitar, de novo, gostaria de aproveitar a oportunidade de fazer um convite a todos os visitantes que vá na Febratex. Será de 18 a 21 de agosto, das 14 às 21 horas, na Vila Germânica. Venham conhecer e ter noções de mais inovações que nós teremos para a indústria têxtil e de confecção. Take pronto. Perfeito. Essa a gente já